Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para fazer esse episódio comigo aqui hoje, eu estou contando com a presença do Rafael Barbosa, que é Cloud Application Architect na AWS. Tive que treinar para falar esse nome do papel dele aqui, que além, né, de ter esse papel na AWS, ele também é palestrante e professor na FIAP, né? Inclusive ensinando serverless, não é mesmo? Como é que vai, Rafael? Tudo certo? Pô, tudo certo. Muito obrigado pelo convite, né, por fazer esse podcast aí. Parabéns de verdade pela iniciativa. E é isso mesmo, tô há um tempinho aí já com serverless, desde que só tinha uma trigger no Amazon Lambda e vambora. Massa. Até quero comentar aqui, né, que tu é um cara experimentado aí, né, serverless. Eu te procurei pra gente conversar logo no comecinho que eu comecei aqui o podcast, a gente bateu um papo e agora que chegou a hora da gente conversar, né, e te procurei justamente por uma palestra tua num TDC, né, na trilha de serverless de uns anos atrás aí. E tu já rodou também aí o Brasil falando sobre isso, né? Sobre serverless. Então, conta aí para nós um pouquinho do teu background, como é que tu entrou nesse mundo serverless. Fala um pouco da tua história aí para a galera que tá ouvindo. Boa. Eu sou desenvolvedor por natureza, né? Comecei bem cedo aí a desenvolver. No meio da adolescência já desenvolvia só que eu sou aquele desenvolvedor que cansou de ouvir não de infraestrutura. E aí eu comecei a olhar para a infraestrutura como código, né? E eu estava numa startup onde eu era uma equipe, né? Aquele cara que desenvolvia, cuidava da infraestrutura e tal, já rodando na AWS, mas eu não estava sobrando muito tempo, né? Para operar e desenvolver coisa nova, que é o que eu gosto. A minha paixão é desenvolver coisa nova. E foi aí que eu comecei a ver sobre o AWS API Gateway, sobre o Amazon Lambda e por aí vai. Falei, poxa, isso daqui pode me ajudar muito. E comecei a cavar. Né? É interessante que desde a minha primeira palestra eu falo sobre a Amazon Lambda, desde a primeira, que foi também num TDC, na trilha de Big Data. E de lá para cá eu já fiz implementações serverless em produção, desde IoT, passando por várias de Big Data, que foi uma área que na minha vida foi muito constante, até APIs gigantescas e por aí vai. Então, é muito comum até fazerem algumas perguntas para mim, mas e aí? É bom para produção? Como é que escala? Pô, essa é a base. Então, tenho uma experiência aí em algumas áreas usando serverless e para mim é default. Eu vou direto para o serverless e se não der, aí a gente vai para outra abordagem. Nossa, é a primeira escolha, né? E me identifico bastante aí quando tu falou do dev que cansou de infraestrutura, porque sou bem desses também. Legal. E só para trazer uma curiosidade aqui para quem está ouvindo, né? A gente já trocou uma ideia sobre o microfone que eu uso, né? Que até a galera pega bastante no meu pé dizendo que é um microfone de ouro, né? Não é de ouro. Se tem alguma dúvida sobre isso. E no auge da minha ignorância eu indiquei inclusive esse microfone, não conheço nada de microfone, mas indiquei pro Rafael, tá dando boa aí pra ti? Cara, tá dando muito bom. A única coisa que eu sempre vou falar para todo mundo que quer comprar microfone é: olha se é original. Porque tem o mesmo problema de fone, né? E o primeiro que eu comprei da versão que você me indicou não era original. Agora eu tenho o original. Ah, saquei. Então Deu problema em 2 semanas. Fica a dica aí, né? Quem tá ouvindo e quiser ter o microfone dourado aqui, fica ligado se ele é original, então. Massa. Então vamos pro tema aí do nosso episódio, né? E quando eu rascunhei esse tema aqui para trazer podcast, eu logo pensei no Rafael, né? E tu prontamente, né, aceitou fazer o papo. Eu te agradeço bastante aí pelo engajamento, né? E esse papo, ele é bem legal. Eu estava bem animado para fazer esse episódio, porque ele aborda um papel que tem começado a ser falado no mercado, né? Recentemente até eu li um artigo, né, um post que já começava a falar sobre esse papel, né? E como
né? A gente vê nos últimos anos aí, tem aparecido papéis diferentes, né? Como o SRE, Data Engineer, né? Entre outros, né? Agora é a vez do Serverless Engineer, né? E para começar aí, Rafael, tu já tinha ouvido falar sobre o surgimento desse papel? Qual que é a tua opinião aí sobre ter um papel dedicado, né, para serverless? Assim, eu, sendo bem sincero, eu não tinha ouvido falar ainda Serverless Engineer como uma profissão, né, uma role dentro da empresa. Fui pesquisar depois que você me chamou, vi que existe vagas fora do Brasil com essa role, mas aqui no Brasil, né, mesmo não tendo o nome, assim como a maioria das iniciativas, né, que a gente acaba vendo, crescendo, já me procuraram mais de uma vez para indicações de pessoas que têm esses skills, né, esse foco em serverless. Então, eu não acho que é uma coisa, sinceramente, uma coisa do futuro. Eu acho que é uma coisa do presente e a gente só tá colocando o nome certo agora. Então, pô, aprender um pouquinho mais sobre Cloud Native, aprender um pouquinho mais sobre coisas orientadas a evento e se aprofundar, né, no desenvolvimento e arquitetura de coisas serverless já é uma coisa muito, muito atual. Eu vejo que a gente está mais dando rótulo mesmo, né? E tu começou aí já dando alguns spoilers, né, do que eu acho que se espera para esse papel também, né? A gente vai pegando a audiência aos poucos. Vamos indo. E sobre isso que tu comentou, né, de papéis no exterior, esse post que eu li era de uma empresa na Europa, né, então faz sentido, né, acho que no Brasil também ainda não vi nesse sentido, mas lá fora eu já vejo que já começa a ser rotulado mesmo, né, como Serverless Engineer. Eu achei bastante interessante e, pô, vamos trazer isso também para aqui pro Brasil, né, pra gente debater isso e quem sabe a gente começa a usar também isso aí, né. Eu acho uma coisa interessante, né, a se pontuar é que é um mercado muito, muito escasso aqui no Brasil, de verdade, tem pouquíssimos profissionais. As empresas estão dispostas a ensinar, porque geralmente quando elas começam a procurar profissionais com esse perfil, já existe alguém lá dentro ou uma consultoria colocando isso em prática, né? Apesar de ter poucos profissionais, eu nunca vi um profissional dessa área sem emprego. Exatamente. Porque vai mudando rápido, assim. Pode perder, mas arranja outro muito rápido. Porque é um profissional que está no que tem de mais novo, né? Não, muito, muito legal, cara. E aí, para a gente entrar aí um pouquinho no detalhe, né, dessa role, né, vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho, né, nesse nosso papo. E aí, quando a gente fala aí numa pessoa engenheira serverless, tipo, logo me vem na cabeça, assim, capacidades técnicas e tal, né, alguns hard skills, né, que são necessários, mas eu acho que no fim a gente não precisa só dessas habilidades técnicas, né, a gente vai abordar um pouco isso, mas, tipo, puxando primeiro para aspectos técnicos, né, então, assim, do aspecto de arquitetura de software, né, de padrões de arquitetura, o que tu acha, assim, que seria necessário saber para exercer esse papel? Olha, eu vejo 2 pontos como muito importantes, né? Primeiro, entender muito bem 12-Factor App, entender de verdade cada uma daquelas etapas, porque você acaba tendo muitas delas entregues como serviço e você não consegue dar muito valor quando você não entende, né? E é um outro ponto extremamente importante, é entender arquiteturas orientadas a evento. Seja ela serverless ou não, tem que entender para a gente entrar nesse mundo serverless, né? Tem que entender muito bem esse conceito de desacoplamento, de pegar toda a informação que precisa logo no início do método, de uma função e por aí vai, e não ter medo de dividir em pedaços menores, né? E uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, né? Quanto maior o seu nível de escalabilidade, maior é a sua operação, por assim dizer. Por mais que a gente esteja falando de serverless e você não tem que cuidar dos servidores, tem muita regra de negócio que você tem que cuidar, tem muita coisa que você tem que monitorar.
e agora está distribuído, né? Fica ainda mais distribuído quando é orientado a evento. Então, entender os conceitos de observabilidade, essa parte de orientação a eventos é extremamente importante para esse papel e para que você progrida rápido nele. Massa, e ainda falando, né, no aspecto de arquitetura, né, eu vejo que já surgiram alguns padrões, né, de arquitetura para problemas específicos, né, que existem, né? O Jeremy Daly é um cara que tem, né, que é um serverless, AWS Serverless Hero, inclusive, né? Ele tem lá no blog dele alguns padrões arquiteturais, né, para determinados problemas. Tu acha que isso também é interessante, né, se saber, ou cada problema acaba sendo diferente e não é tão importante? Como é que tu vê isso? Eu tenho um pouco de receio, né, desse tipo de abordagem, porque existem pessoas e pessoas, né? Então vai ter gente que vai entender que aquilo é um conceito a se seguir, mas existem outras que vão tentar aplicar aquilo a todo custo. E isso é uma coisa que é muito doloroso em serverless, porque se você aplicar da maneira errada, é aí que começa a ficar caro, e aí começa a ficar lento. Então eu gosto, tá? Eu gosto desses padrões, porque significa que tem pessoas documentando e se tem alguém documentando, significa que tem alguém interessado, mas é sempre bom frisar que isso é um padrão, você não precisa seguir ele para fazer o seu negócio dar certo, o seu software dar certo, mas eu sou a favor. Legal, acho bastante importante também. Acho que quando tem esses padrões, dá uma orientação bem legal, né? Só deixar bem claro que nem tu falou, né? Que é a minha opinião também, corroboro com isso, de que não é uma caixinha que tu sai só encaixando, né? Tem que olhar o cenário, né? Cada coisa tem uma especificidade aí, né? Então não dá para levar ao pé da letra, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Legal. E seguindo aqui, né, eu separei até algumas coisinhas aqui para não esquecer, para a gente conversar aqui, e uma delas é com relação à linguagem de programação, né? Essa é uma das grandes discussões que eu vejo assim em serverless. Até recentemente escrevi também sobre isso e deu bastante repercussão, que é a escolha da linguagem, né, para as funções especificamente, né? Quer dizer, não é só uma discussão de serverless, né? É uma discussão generalizada, né? Quando fala escolha de linguagem, né? De programação. Mas tu acredita que seja necessário saber alguma ou algumas linguagens de programação específico? Isso é relevante para esse papel? Na minha opinião, é extremamente relevante para o papel, porque quando a gente vai para a parte de especialidade, né, quando você é um desenvolvedor que vai desenvolver para a parte de serverless, você tem que saber aquilo, porque querendo ou não, você vai resolver negócio a partir de agora utilizando duas coisas: uma ferramenta, um serviço e uma linguagem de programação. Não é só um serviço, né? Então você vai ter que dominar os dois. Então você vai ter que dominar muito bem como funciona, por exemplo, um Amazon Lambda, como você bem falou, né, das funções. Eu posso escolher Go, eu posso escolher Python, eu posso escolher Node, Java e por aí vai, virtualmente qualquer linguagem que você quiser, mas qual que é a diferença que de fato vai fazer para o meu negócio? E como é que aquilo rodando, se eu precisar rodar aquilo por mais que 10, 15 minutos hoje, como é que eu divido? Então, não é só a escolha da linguagem, mas são sempre duas coisas que andam muito juntas, né, quando a gente fala de serverless. Então, sim, esse profissional tem que ter uma proficiência em pelo menos uma linguagem de programação que seja utilizada por funções, né, no provedor cloud. Legal. E tentando estreitar um pouquinho mais isso, tu acha que alguma linguagem de programação específica seja mais ideal saber para esse papel, ou sabendo uma linguagem de programação já é suficiente ele saber, né, aprender rápido outras linguagens? Como é que tu entende isso? Olha, fazendo uma pesquisa rápida, por exemplo, em Stack Overflow, né, em Amazon Lambda, você acaba chegando fatalmente em duas linguagens: Node.js e Python, né, principalmente Python 3. Node é mais pulverizado, mas Python 3 é bem... Então, essas duas linguagens, elas vão ajudar muito
o profissional que está começando, aprendendo, a se desenvolver mais rápido, porque tem muito mais perguntas respondidas para elas do que comparado a outras linguagens. Então, não é que elas são melhores, elas são mais utilizadas no mercado, consequentemente mais utilizadas em funções. Então, porque Python é muito fácil de você ver alguém de infraestrutura codando em Python, né, mais no back-end. Quando a gente pensa em APIs, muitos desenvolvedores pensam direto em Node. Então, quando eles vão migrar para o mundo serverless, eles vão para essas duas frentes, assim, meio que por padrão. Então, eu olharia para essas duas aí como primeira linguagem serverless, e aí sim você passa a migrar para outras conforme a sua necessidade. Pelo menos essa é a dica que eu daria. Boa, acho que perfeita a tua resposta. Eu concordo totalmente que essas duas linguagens, inclusive, né, olhando benchmarks, elas têm até um dos melhores cold start também, né? Então isso acaba sendo muito importante também, né? Sim. Não, mas esse ponto de cold start eu acho que daria até, sinceramente, daria outro podcast. Dá um episódio disso, né? Tem tanta coisa que você pode fazer, mesmo que a linguagem seja mais demorada, por assim dizer, no cold start, tem tanta coisa que você pode fazer por debaixo dos panos para deixar aquilo mais rápido, que, enfim... Ficou uma boa dica aí para um episódio. Inclusive, eu defendo bastante essa questão também, e tem um episódio do podcast do Jeremy Daly também, cito bastante ele, que agora eu vou esquecer o nome do autor, depois eu deixo na descrição do podcast, que ele tem um livro, inclusive, falando sobre desenvolvimento da AWS, da Amazon Lambda, né, com Java. E ele defende, assim, no livro inteiro como fazer a aplicação completa com Java e prova por que isso é interessante. Então, vai ao encontro disso que tu está falando aí, de que tem outras alternativas, né? Isso é legal. Eu sou suspeito, eu programei 8 ou 10 anos. Meus primeiros lambdas foram Java. Então, enfim, né? Boa. Suspeito. Tamo junto. Legal. Seguindo aqui, então, pensando um pouco mais na questão do papel ali, né, no pitch, né, de quem defende serverless, né, eu me incluo nessa, né, a gente defende que o desenvolvedor, né, trabalhando com serverless, ele fica mais próximo do que ele deveria de fato estar fazendo, que é codar ali para solucionar o problema de negócio, né. Esse papel do serverless engineer aí que a gente está debatendo, ele é essencialmente de programação? Na minha opinião, sim. E eu vou tentar fundamentar isso. Porque já ouvi falar sobre arquiteto serverless. Só que, na minha opinião, um arquiteto, um arquiteto cloud, ele tem que saber sobre serviços cloud, né? Então... eu não preciso generalizar o ponto de chegar ao serverless, até porque para fazer o serverless funcionar, numa visão de arquitetura, eu tenho que ter uma visão de redes muito grande, por exemplo, eu tenho que ter uma visão de storage muito grande, então um arquiteto só focado nisso, eu não sei se é o melhor. Agora, se eu olhar para o lado do desenvolvedor, que é quem vai construir o moedor de regras de negócio ali, faz total sentido ele focar em se especializar nessa parte de serverless. Então, eu acho sim que essencialmente um serverless engineer ele é um papel de programação, óbvio, que pensa muito, né, pensa muito orientado a negócio, não é aquele papel de desenvolvimento que vai receber tudo pronto, né, como já diria um professor que eu tive, que falava que a diferença entre um programador e um digitador era que o programador está usando mais o cérebro para resolver o problema de negócio, e o digitador ele transcreve. Né? Então, na minha opinião, sim, é um papel essencialmente de programação. Boa, isso até já meio que responde uma outra questão que eu queria te perguntar, e talvez tu possa até complementar, que tipo, eu estava pensando em extrapolar, né, assim como muitas vezes outros papéis acabaram splitando também, eu estava imaginando se o papel do serverless engineer ele não poderia também splitar, né, para serverless architect e serverless engineer ou serverless developer. Tu meio que respondeu aí, né,
que tu acredita que não seja tão interessante, né, um papel de arquiteto dedicado para serverless, né? Assim, eu acho que se for splitar, ele vai splitar por área. Então, por exemplo, por experiência, eu sei que serverless para desenvolver APIs, para desenvolver um sistema operacional, utilizando tipo, o Amazon DynamoDB com Amazon Lambda e por aí vai, é muito diferente de algum sistema que eu vou utilizar Big Data, onde eu estou olhando já para um AWS Glue, onde eu estou olhando para um Amazon Redshift, algo do tipo, sabe? Muita especificidade. Então, eu acho que se a gente for fazer o drill down aí desse papel de serverless, ele seria por área. Eu posso ter um Data Engineer serverless, um Data Scientist serverless e um Developer serverless, por aí vai. Assim como o mercado está fazendo hoje com os demais. Só que utilizando esse paradigma de serverless que tem muito detalhe. É bem difícil uma pessoa entender os detalhes de tudo. Legal, faz bastante sentido para mim essa divisão, porque são, como tu comentou, são muitos serviços diferentes, né? É difícil tu conseguir dominar todos, né, na totalidade, né? Então faz bastante sentido quebrar, né, por áreas, como tu comentou. Para mim é sensacional essa sacada aí. E pegando até o gancho num negócio que tu comentou ali também, né, de que o arquiteto, né, ele acaba tendo que saber muito dos serviços que o cloud provider tem, né? Então, tipo, ele tem que dominar para poder encaixar, né? São diversos serviços, né? Várias caixinhas que tu vai conectando, né? E o que eu vejo, assim, é que com a evolução, né, dos cloud providers e também do serverless, né, esses serviços eles começam a ter vários gatilhos, né, que fazem com que essa aplicação serverless trabalhe de forma mais fluida. Então, pô, nem ali no Amazon, no S3 ali, a gente tem uma trigger para uma Lambda e tal, né, e isso vai funcionando já tudo de forma fluida e integrada, né. Sem entrar no mérito do vendor lock-in, porque também seria um episódio específico para isso, né? Mas como é que tu vê assim essa questão, né? Porque como são coisas específicas, gatilhos e tal, tudo funcionando de forma integrada e tu precisa de um conhecimento muito forte, né, em todos esses serviços. Como é que é esse papel do Serverless Engineer em relação a Cloud Provider, né? Por exemplo, o cara vai ter que ser muito especialista em AWS para conseguir arquitetar aplicações serverless na AWS. Significa que ele não vai ser tão valorizado para outro Cloud Provider, por exemplo? Como é que, né, tentando ser agnóstico aqui de Cloud Provider, como é que tu vê essa situação? Olha, é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos e para mim é muito óbvio. Eu não estou ali aprendendo Amazon Lambda. Eu estou aprendendo função como serviço. E se você passa a aprender função como serviço, se você passa a aprender o conceito por trás daquilo, meio que a ferramenta se rende para você, sabe? Não importa onde você está, se você está usando on-premise, com open source, se você está no cloud provider A ou B, você tem um conceito, né, sobre aquilo. Por exemplo, a gente tem 3 serviços na Amazon, que é o Amazon SNS, o Amazon SQS e o Amazon Kinesis Stream. Muito frequentemente eu sou perguntado quando é que eu devo usar um e quando é que eu devo usar o outro. A resposta para isso varia com o problema que você tem e como você pretende resolver. Então, se você aprende que um Kinesis Streaming eu vou utilizar quando eu tenho que ter uma entrada que por shard aguenta até 1 mega, só que eu tenho que distribuir essa mesma entrada para vários locais, isso em streaming eu vou para ele. Se eu quero uma fila de fato, onde eu vou ter N pessoas publicando, N pessoas ouvindo, só que a fila é a mesma, eu já vou para um Amazon SQS. Se eu só quero fazer um Publish Subscriber, eu já vou para um SNS da vida. E de novo, para cada um deles eu falei o conceito por trás, né? Streaming, fila e Publisher Subscriber.
Então, se você passar a entender esses conceitos, você vai se dar bem, não importa em onde você esteja. Porque você passa a entender, você passa a desenvolver conceitos utilizando ferramentas. Você para de aprender simplesmente ferramentas, né? Eu costumo brincar que você tá ali com uma chave de boca, sei lá, 16. Se te derem uma 18, você não sabe o que fazer? É uma chave de boca. Entendeu? Então, essa é a dica que eu dou. Não aprender é uma ferramenta, né? Aprender o conceito. Legal, faz bastante sentido e, obviamente, tem uma curva de aprendizado, né? Tem um trabalhinho ali para se adaptar, né? Mas, realmente, se a gente tem uma base bem forte, né, do conceito, né, de como as coisas funcionam, né? É uma questão mesmo de transição e adaptação, né? Para conseguir daí trabalhar com outros providers, cada um com as suas especificidades, né, com uma coisa diferente, mas que o conceito, de maneira geral, é semelhante, né? Exato. E tu também comentou ali sobre, às vezes, utilizar on-premise e tal, já dando spoiler aqui para quem está ouvindo também, já está preparado aí também um episódio para a gente falar sobre isso também, né, de como a gente consegue ter também esses benefícios de serverless aí, com um on-premise também, ou misto, né, híbrido. Então, já deixo um spoilerzinho aí pra galera. Eu vi. Boa. E, beleza, acho que de parte técnica, assim, a gente explorou umas coisas, e falando um pouquinho, saindo um pouco do técnico, assim, mais de questão de mentalidade mesmo. Não quero falar mindset já falando, porque para não rolar as piadinhas, mas como é que tu vê, assim, qual que é a mentalidade que esse profissional tem que ter, né? Porque trabalhar com serverless acaba sendo diferente, né, de tu trabalhar com uma aplicação mais tradicional, até mesmo microserviço, né, mas tu acaba tendo que pensar um pouquinho diferente, né? Quais são as habilidades aí que tu imagina, né, que são esperadas ou que seria legal ter para esse papel? Essa pergunta ela é bem difícil, né, porque eu não tenho um padrão de mercado, mas se eu for observar o que eu já vi, né, e, pô, eu passei ano passado literalmente inteiro, com mais de 200 entrevistas, procurando pessoas para compor a equipe de onde eu estava em serverless, né, de Big Data. Para mim, o mais importante que tem é esse profissional ser muito inventivo. Ele tem que ser bom em inventar, ele tem que ser bom em se adaptar. Por que eu falo isso? Porque muitos profissionais eles acabam aprendendo ali no open source ou então em softwares, né, que você acaba pagando, só que você consegue fazer um fine tuning totalmente diferente, é meio direto no código. Uma coisa que você não consegue fazer no serverless. Você vai ter que entender como funciona aquele serviço que você precisa utilizar no provider onde você está, e se ele não tiver o que você precisa, você tem duas opções. Ou você inventa ou você não entrega. Então, essa é a real. Então, ele tem que ser muito inventivo, sabe? Ele tem que conseguir trocar de contexto rápido. E isso também é importante para conseguir seguir as features. Né? Porque, poxa, por ano são centenas de features que lançam, né? Por exemplo, na Amazon. E muitas delas vão te ajudar. Só que se você está muito preso, né, se você não consegue mudar rápido, se não consegue ser muito inventivo, você acaba nem notando que tem uma feature que te ajuda, que vai tirar 100 linhas do seu código, por exemplo. Então, é a coisa que de primeira eu procuro. Eu, sinceramente, não procuro alguém que já sabe serverless. Eu procuro alguém inventivo, né, porque soft skill é mais difícil de criar do que hard skill, e a gente ensina hard skill. Sim, até porque eu vejo que essa curva, né, de aprendizado ele acaba não sendo tão extensa, né, com serverless. Eu acho que com um time muito bom assim tu consegue, né, obviamente, né, tem um tempo para se especializar e tal, mas para começar já a obter resultados com serverless, né, já tem uma curva relativamente rápida, né, para aprender a já fazer algumas coisas, né. Poxa, quantas vezes eu dou 4, 6, 8 horas de aula para alunos, né? Sei lá, um sábado o dia inteiro.
e segunda-feira eu recebo uma mensagem, coloquei em produção. O cara aprendeu no sábado. Legal. Sabe? Só que é tranquilo, como você falou, né? Então, é mais uma questão de eu vou botar, vou aprender e vamos embora. Vamos fazer funcionar. Massa. E tinha falado que tinha acabado com as perguntas técnicas aqui, mas uma thread minha aqui abriu e fiquei pensando na questão ainda de arquitetura. Tu falou bastante lá no comecinho de saber arquitetura baseada em eventos e tal, né? Tu acha que essa é a grande essência, né, de quem vai trabalhar com serverless ou questão de trabalhar de forma síncrona também em alguns aspectos? Como é que tu vê esse tipo de abordagem na hora de pensar a aplicação server? Quando você vai trabalhar em serverless, eu acho muito importante eventos, mesmo que, por definição, a arquitetura onde você esteja trabalhando seja síncrona. Por quê? Porque os conceitos de coisas orientadas a evento, que é você passa tudo que você precisa, sempre acessar externamente o mínimo possível, e passando de ponto em ponto com o menor tempo e menor capacidade computacional possível, é uma coisa que você acaba utilizando mesmo no síncrono. Né? E se você já entra com essa mentalidade, você vai se destacar mais. Você vai conseguir desenvolver algumas coisas que ficam no ar por mais tempo, exatamente por ter essas características. Por exemplo, na hora que vai mudar, você muda muito mais simples do que se você está no síncrono, utilizando serverless, com uma mentalidade de que eu precisava utilizar, sei lá, usando microserviços com Django de Python, que já é uma API mais rechonchuda, né, uma API que resolve mais coisas na mesma chamada. Né? Então, eu acho os conceitos de orientação a eventos muito importantes, mesmo que a gente não use. Legal. Não, de fato. Não, faz bastante sentido. E assim, para quem está aí ouvindo a gente e tal, e que achou legal esse papel, né, do Serverless Engineer, e está pensando aí em começar a trilhar aí um caminho para ser, né, uma pessoa Serverless Engineer, que outras dicas tu também pode aí resumir para dizer para essa pessoa, ó, vai nesse caminho que é o que a gente resumiria, né, fazendo um aparato geral do papel, assim, o que tu dá de dicas ainda do que a gente conversou aqui? Eu começaria com feijão com arroz de verdade, assim, API e função respondendo nessa API. Tem muito vídeo no YouTube, no canal da Amazon, por exemplo, do Reinvent, explicando como fazer, explicando vários conceitos. Se você parar um diazinho à noite, um finalzinho de semana, você vai fazer alguma coisa em produção, teste isso. Por exemplo, o Amazon Lambda e o AWS API Gateway tem 1 milhão de chamadas por mês para você brincar. Então, aproveita isso, sabe? Porque é uma área que você vai aprender muito, assim como todas as outras, mas você vai aprender muito no dia a dia, você vai aprender fazendo, né? Porque é um paradigma diferente. Né? Ponto, como já foi falado em outros episódios aqui do podcast, o paradigma ele muda um pouco. Então, você tem que praticar. E vai para o mercado, começa a provar valor dessa maneira. Alguém tem uma API que está há muito tempo de pé e dá uma manutenção gigantesca, vai uma pessoa com, às vezes, pouco conhecimento de uma tecnologia nova, sobe e para de ter problemas operacionais, sabe? Que foi exatamente assim que eu comecei a me destacar, né? Você passa a fazer o papel de uma equipe quando você aprende serverless. Essa é a verdade. Então, a dica bota o pé na água e começa. É fácil começar, tem muito material já. Massa, cara, bem legal. Tu falou da questão aí de também de botar isso rodar e tal. Eu lembrei também de uma questão com relação a essencialmente ali, como tu comentou antes, né, o papel do Server Engineer é mais
desenvolvimento, né? Apesar de ele ter algumas outras responsabilidades, e é nisso que eu queria entrar aqui, né? Tipo, a gente tira um pouco essa responsabilidade, né? A gente fala bastante de que com serverless não tem essa preocupação, né, de escala e tal, né? Que seria a parte de operação, de infraestrutura e tal, né? Então a gente deixa aí de se preocupar com patch de SO, aprovisionamento, né, escalabilidade e tal. Mas assim, ainda existem necessidades que a gente tem para ver se o sistema está rodando, né? A gente tem logs, a gente tem bugs acontecendo, né? Tudo dentro da normalidade. Tu acredita que esse papel ele também herda um pouco de responsabilidade do SRE, por exemplo? Com certeza, porque como você se aproximou mais do negócio e agora tem menos operação, consequentemente, quando dá problema, você, como desenvolvedor, vai ser chamado. Né? Óbvio, existem algumas empresas onde isso não vai acontecer, porque as squads elas só existem durante o desenvolvimento e depois elas são desfeitas. Mas em empresas onde o Two Pizza Team, né, o DevOps é implementado de uma maneira mais pura e aquele time ele desenvolve e progride na mesma aplicação, né, isso invariavelmente vai acontecer. Por mais que eu tenha um papel de SRE, ele vai olhar para coisas de infraestrutura e a partir dali, a parte de negócio é você. Né? E muitas vezes, mesmo que ele conheça a infraestrutura, para, por exemplo, escala, como você deu o exemplo, a gente pode ter alguns problemas de escala para determinados casos de negócio, onde a gente vai ter que fazer um fine tuning da ferramenta. Por quê? Porque esse caso de negócio é diferente. Então, não é só botar para escalar, sabe? Ele vai ter que escalar de um jeito específico. Para mim, um caso muito clássico disso é usar o Amazon SQS como trigger para o Amazon Lambda. Uhum. Todo mundo acha sensacional isso. Só que geralmente quando a gente faz isso, tem um banco na outra ponta. E a gente esquece que o banco tem limite. Né? E se você não coloca um limitador ali de lambdas rodando em paralelo, ouvindo aquele SQS, você mata o banco na outra ponta. Porque os dois serviços vão escalar conforme as chamadas. Se você colocar 100 mil mensagens, eles vão disparar. Né? Só que o banco não aguenta. Então, tem alguns casos assim que você tem que entender. Então, vai sim chegar, tem uma sobreposição aí, mas é dado que tem menos operação. Então, você tem que entender melhor o que você está implementando. Tu acaba, né, tendo esses benefícios, mas por outro lado, tu acaba, né, tendo que também, né, assumir algumas responsabilidades a mais, né, do que o papel de um desenvolvedor, digamos assim, né, teria normalmente, né. Que não deixa, não que isso seja ruim, né? Só uma mudança mesmo, né? Nos papéis. Só um último ponto em relação a isso, uma opinião muito particular. Eu acho que isso melhora o código do desenvolvedor. Concordo contigo. Quando ele passa a fazer a operação, ele entende o quanto o código dele impacta, não só de negócio, como tecnologia. E custo também, né? É que eu coloquei meio que custo em negócio, mas perfeito. Mas ele passa a programar melhor, sabe? Então eu acho isso muito importante. Mesmo que ele não esteja trabalhando com serverless, tem vários devs ouvindo, se aproxime da operação, você vai melhorar muito. Concordo contigo. Ótima dica. Maravilha. E, assim, para a gente até caminhando aqui pro final, olhando, acho que tu até já respondeu um pouquinho disso, mas vamos reforçar aqui, né? Olhando o movimento de mercado e tal, tu acredita que esse papel vai começar a ser demandado logo? Já está sendo demandado? Como é que está a tua percepção sobre isso? Já está sendo demandado, eu acho que só sem esse nome, acho não, né? Sem esse nome, mas já tem muita empresa que se você for ler a descrição da vaga, já está olhando muito para essa parte de serverless. E um movimento que eu acho ainda mais interessante é a parte de dados descobriu e escalou mais rápido a quantidade de profissionais que entendem serverless do que a parte operacional, por assim dizer. Porque muitas empresas estão começando agora em Big Data, né, as empresas médias, pequenas, até algumas grandes,
E o zero ao herói é muito mais rápido, então eles atacam direto o serviço. Então tem muito data engineer, tem muito data scientist, que já tá. A abordagem deles é totalmente serverless. Não existe subir um EC2 para rodar Jupyter. Não, vamos rodar lá no Amazon SageMaker. Sabe? Para eles isso é comum. Então, isso eu acho bem interessante, já está sendo bem demandado do mercado. Eu tive essa mesma percepção, cara, que na área de dados esse insight, né, de trabalhar com serverless deu uma bombada, né? Sim. Legal, cara. Bom, acho que da minha parte aqui, acho que foi muito legal, a gente conseguiu abordar bem aí os aspectos, né, desse papel. Então quem está ouvindo aí também que tiver alguma questão ou até mesmo alguma sugestão aí para corroborar, né, com o que a gente conversou aqui desse papel do Serverless Engineer, vai ser bem legal aí receber os feedbacks. E, cara, quero te agradecer bastante aí, Rafael, pela parceria. Sempre bom falar aí contigo, né? Cara, é um mestre aí, né, em Serverless, então obrigado mesmo por ter topado aí fazer esse papo comigo, cara. Que isso, o Padawan em aprendizado ainda, mas muito obrigado por chamar. Eu adoro discutir esse tipo de assunto e sempre ouvir opiniões diferentes, mas muito obrigado de verdade por me chamar. Show, cara, valeu. E assim a gente encerra aí mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Valeu, gente, até a próxima.